Está a causar polémica o parecer do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. A Antena 1 avançou ontem com as conclusões do parecer, que evidencia que o Ministério da Saúde não só pode, como deve racionar a oferta de medicamentos caros para tratar doenças como cancro, sida ou doenças reumáticas. Bom dia, Marisa Bom Matias. dia. Como é que tem acompanhado toda a polémica em torno deste parecer? Bem, é de facto uma polémica que surgiu ontem, e deve-se dizer, além de mais, para ser rigorosa com os termos, que as declarações que mais polémica causaram foram as do Presidente do Conselho Nacional de Ética, que foram ainda para além daquilo que estava no próprio parecer, mas seja como for, esta história não é nova e já aconteceu na Grécia e é demasiado grave para se poder aceitar de ânimo leve. O que nós vemos hoje em dia na Grécia é esta medida já em prática, é doentes com cancro e com outras doenças a ver que os medicamentos são racionados e a não ter acesso a eles por razões económicas, e isto é de facto o fundo do poço, porque quando a saúde começa a ser um valor de mercado e deixa de ser um direito que deve ser universal para todos os cidadãos, independentemente dos recursos económicos que tenham, significa que já ultrapassamos muitos dos limites daquilo que seria imaginável e decente numa sociedade em que vivemos em conjunto uns com os outros. Nós sabemos que são os cidadãos que pagam os impostos para que haja um Serviço Nacional de Saúde, portanto não é legítimo que seja o Conselho Nacional de Ética ou seja o Governo que venha depois decidir quem é que pode ter acesso aos medicamentos mais caros e quem é que não pode ter acesso. Estamos a falar de doenças graves, de cuidados que são necessários prestar e têm que ser prestados a todas as pessoas sem nenhuma diferença, senão estamos a abrir uma caixa de Pandora. Hoje em dia são os medicamentos mais caros e um dia qualquer depois é qualquer tratamento, qualquer medicamento que uma pessoa tenha necessidade de aceder. E, portanto, não há nenhuma ética em lado nenhum do mundo que possa aceitar que só os mais ricos é que podem aceder aos medicamentos mais caros. O acesso aos medicamentos e ao Serviço Nacional de Saúde foi uma das grandes conquistas da democracia em Portugal, melhorou muito a saúde pública, colocou num patamar de igualdade de cidadãos que até aí estavam numa situação de desigualdade muito grande, e a saúde não se deve mexer, não se deve tocar, porque é de facto uma das garantias de igualdade, como referia há pouco. E nós não nos podemos esquecer que ainda muito recentemente na Holanda caiu um governo por ter apresentado um pacote de austeridade com um montante equivalente a metade do que foi cortado no Serviço Nacional de Saúde em Portugal desde que começou a intervenção da Troika. Isso fez cair um governo e foi para todas as áreas, não foi apenas para a saúde. E é muito importante que esta medida não possa avançar, porque nós já estamos a ver os efeitos que está a ter na Grécia. Esta obsessão pelo corte na despesa e pela deterioração das condições de saúde, da educação e de outros serviços que são bens mais do que necessários e públicos, é um caminho sem retorno, a não ser que se trave medidas como estas e outras que lhe estão associadas. Mas, Luís, deixe-me também fazer referência a uma outra notícia desta semana, que provavelmente não foi tão falada e não criou tanta polémica, mas que é relevante e sinónimo dos tempos que vivemos. Como se sabe, a Grécia está a atravessar um período novamente de indefinição em relação ao futuro, e esta semana o FMI propôs que, ao invés de se prolongar o plano de resgate nos termos em questão e que vai exigir mais medidas de austeridade, propôs que se reestruturasse a dívida grega. E o mais estranho no meio disto tudo é que a Comissão Europeia e o Banco Central Europeu, a Comissão Europeia do Dr. Durão Barroso, nunca nos devemos esquecer que é um dos chefes da Troika, e o Banco Central Europeu de Mário Draghi, resolveram ser mais papistas que o Papa e dizer que não pode ser, e portanto o que tem que se dar é mais tempo à Grécia, como se os gregos ainda não tivessem sofrido o suficiente e se precisassem de mais austeridade. Eu não estou a dizer com isto que o FMI seja o bonzinho do filme. Nós conhecemos o FMI, em Portugal já o conhecemos, esta é a terceira vez que faz uma intervenção em Portugal, e sabemos bem que o FMI não é propriamente o maior exemplo de caridade, tende normalmente a intervir nos países e fazer lucro à custa daquilo que são as dificuldades e as desgraças das pessoas. Já dizia, aliás, o José Mário Branco, na sua célebre interpretação do FMI, que não há truque que não lucre ao FMI. Mas estranhos tempos estes em que a Comissão e o Banco Central Europeu conseguem ultrapassar o FMI nessa sede de lucro, e já uma vez tinham sido humilhados quando aplicaram taxas de juros mais altas a Portugal no plano de empréstimo do que o FMI, e agora mostram que afinal de contas essa é a sua tónica e é por aí que querem bater-se. E só podemos retirar uma conclusão disto, é que a austeridade, quando começa, não tem fundo, o poço não tem limites e, portanto, a única solução é mesmo acabar com ela.
Marisa Matias, voltamos a ouvir a sua opinião na próxima semana. Bom dia. Muito obrigada, bom dia.